Você sabia que as pirâmides financeiras estão se tornando cada vez mais comuns? Golpes que prometem retornos incríveis em pouco tempo, mas que no final deixam muitas pessoas com grande prejuízo financeiro, além de as vítimas enfrentarem consequências psicológicas e emocionais. E eu decidi gravar esse vídeo para te mostrar 4 dicas infalíveis para você não cair em uma pirâmide financeira. E você pode até falar algo do tipo, eu já sei, eu não caio nesse tipo de golpe, mas será mesmo? Até porque o número de vítimas de golpes financeiros aumentou muito. Por isso, assista esse vídeo até o final e compartilhe esse conteúdo porque com 4 dicas rápidas você vai conseguir identificar se o que te ofereceram é de fato um golpe financeiro, ou seja, uma pirâmide. Bem-vindos ao canal Mais Negócios. Se você está em busca de conhecimento para lidar melhor com suas finanças e evitar cair em golpes financeiros, saiba que você está no lugar certo. E antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, já dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. Até porque aqui eu não falo só sobre golpes financeiros, mas também como você pode ganhar muito dinheiro. Aqui nós conversamos sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Por isso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Entrando agora no conteúdo do vídeo, nos últimos meses foram divulgadas notícias sobre como alguns jogadores caíram em um golpe financeiro. Alguns jogadores perderam cerca de 6 milhões de reais. E hoje eu vou te mostrar como, aplicando 4 técnicas muito rápidas e simples, esses jogadores poderiam ter identificado que essa promessa, na verdade, era um golpe. Os investimentos, os valores que foram aplicados, foram investidos pela Xland, gestora de investimentos. E a empresa tinha sede no Acre, onde também funcionavam as operações. Só que no momento que os jogadores foram pedir o saque, porque eles estavam um pouco desconfortáveis, um pouco preocupados com tudo que eles estavam vendo, eles não conseguiram ter o dinheiro de volta. Só que, infelizmente, esse tipo de golpe não é um caso raro. Pegando apenas os últimos meses, tiveram casos como o da Rental Coins, do shake das criptomoedas, teve também o shake dos bitcoins, a Brás Company e tantos outros golpes. Parece que virou moda aplicar golpe com criptoativos, mas por quê? Principalmente porque as pessoas não entendem muito bem o que é um criptoativo. Não entendem muito bem como funciona a tecnologia por trás desse investimento. E normalmente, os golpistas oferecem retornos elevadíssimos para as pessoas que não entendem sobre essa modalidade de investimento, sobre os criptoativos. E acabam convencendo essas pessoas de investirem. Muitas das vezes uma economia, um dinheiro que essas pessoas demoraram a vida para guardar, para construir, e elas investem em algo que na verdade não tem fundamento nenhum. E o primeiro ponto que você tem que ficar atento é o que mais atrai a maioria das pessoas: promessa de retorno muito alto e rápido. Quando você vai analisar um esquema de pirâmide, o que a maioria dos golpistas falam? Eles falam de retornos constantes, altos e muito rápido, que são capazes de transformar a condição de vida de uma pessoa de uma hora para outra. Mostram algumas pessoas que estão milionárias, viajando o tempo todo, andando de carrão, jatinho e tudo mais. Só que tem uma coisa, vou te dar um exemplo para você entender melhor. A nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano, o que dá mais ou menos 1% ao mês. Ou seja, se você colocar 100 mil reais no Tesouro Selic, depois de um mês, você vai ter aproximadamente 101 mil reais. Só que para algumas pessoas pode parecer um rendimento muito baixo. Só que, olha, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele teve uma rentabilidade de mais ou menos 20% ao ano. Supondo que ele tenha conseguido uma rentabilidade de 2% ao mês. Isso, um dos melhores e maiores investidores do mundo. Ele conseguiu, em média, uma rentabilidade de 2% ao mês. Só que aí chega uma pessoa que você não conhece, uma empresa que você nunca ouviu falar, te oferecendo consistentemente 5% ao mês de rentabilidade. Mas será que isso não é um pouco estranho? Por que essa pessoa, essa empresa, não está na capa das revistas como uma das maiores investidoras? Por que essa pessoa que está te oferecendo isso, essa empresa,
não é considerado a maior investidora de todos os tempos, a maior investidora do mundo. Deveria ser uma pessoa super famosa, né? Até porque ela consegue 5% ao mês consistentemente. E um dos maiores e melhores investidores do mundo, não. No mínimo estranho, né? Olha isso, para você ter noção. Imagina que o Gustavo Scarpa, que investiu 6.300.000 reais nessa pirâmide, conseguisse de fato um retorno de 5% ao mês, que inclusive foi o que ofereceram a ele nesse esquema de pirâmide. Sabe quanto ele teria acumulado em 10 anos com essa taxa de rentabilidade? Você pode estar achando, ele teria acumulado 50 milhões, 100 milhões, 300 milhões, e na verdade não. Ele teria acumulado 2 bilhões e 200 milhões de reais. É um nível de retorno, de remuneração absurdamente difícil, para não dizer impossível de ser alcançado, que nem um dos maiores e melhores investidores de todos os tempos conseguiu. E ainda tem mais, se o Gustavo Scarpa conseguisse manter essa taxa de rentabilidade de 5% ao mês durante 20 anos, sabe quanto ele teria acumulado? Ele teria acumulado cerca de 766 bilhões de reais, o que colocaria o jogador, sem dúvida, na lista das pessoas mais ricas do mundo, ao lado de pessoas como Jeff Bezos e Elon Musk. Por isso, a primeira forma de você identificar uma pirâmide financeira é que, se em alguns anos, com esse investimento, você entrará na lista das pessoas mais ricas do mundo, é uma pirâmide, é um golpe. Agora, segundo ponto em comum entre as pirâmides. Nenhuma dessas empresas de investimento focam de fato em estratégias de investimento. Na verdade, elas focam no recrutamento de novos membros, na entrada de novas pessoas. Na maioria das vezes, eles falam algo como: olha, se você conseguir indicar, trazer tantas pessoas, a gente consegue melhorar a sua taxa de rentabilidade e ainda por cima te oferecer esse bônus. Ou seja, o foco dessas empresas, dessas gestoras de investimento, não é melhorar o seu processo de investimento, não é otimizar e acompanhar os seus resultados. Não. O foco está em trazer o maior número de pessoas para a empresa. Isso é muito importante. Um dos principais objetivos de uma pirâmide é fazer com que o fluxo de pessoas seja sempre positivo, ou seja, o número de pessoas que está entrando seja sempre maior do que o número de pessoas saindo. Terceiro ponto que mostra claramente que o que estão te oferecendo é uma pirâmide, é um golpe. Graus, medalhas, níveis, classificações dentro da pirâmide. Isso separa as pessoas que estão lá em cima, no topo da pirâmide, das pessoas que estão lá embaixo, na base da pirâmide. E na maioria das vezes, cada uma das etapas tem um nome como Diamond, Diamond Plus, Gold, Silver ou Safira, coisas assim desse tipo. E se depois desses 3 pontos que eu te mostrei, você ainda tiver dúvidas se é uma pirâmide, se é um golpe ou não, o 4º ponto vai te esclarecer. Você pode pedir informações sobre isso que as pessoas não vão conseguir te dizer. O 4º ponto é falta de transparência. As operações financeiras da empresa não são claras. Olha, uma empresa que oferece 5% ao mês de retorno consistente deveria ter, no mínimo, um histórico das operações. Afinal, se a empresa está conseguindo entregar esse retorno de 5% ao mês, não tem problema nenhum em apresentar um comprovante dessas operações, um comprovante de todas essas operações que foram realizadas. Uma característica clara de que é um golpe financeiro, de que é uma pirâmide, é a falta de transparência na divulgação das informações. Muitas vezes, eles se limitam a divulgar apenas o retorno, o rendimento daquele mês, daquele ano, daquele período. Agora, no mercado tradicional, você vê, por exemplo, fundos de investimento, gestoras de investimento, deixando muito claras as informações, as operações que foram feitas naquele período, naquele mês. Em pirâmide, eles mostram apenas o retorno. Nenhuma informação clara, nenhuma informação fundamentada sobre as operações que levaram àquele rendimento. Mas isso até que tem explicação, porque eles não apresentam essas informações porque não tem, de fato, operações financeiras que você consiga um retorno conforme esse. Como eu falei, nem o melhor e maior investidor do mundo consegue um retorno de 5% ao mês, de forma consistente. Por isso que, se te ofereceram retornos altos e rápidos e que em pouco tempo, com esse investimento, você poderia ser um bilionário,
grande candidato a ser uma pirâmide financeira. Além disso, ficam te perturbando para você trazer amigos, indicar familiares, provavelmente é uma pirâmide financeira. Outra coisa, tem divisões, tem hierarquias, tem diferentes níveis, medalhas e nomes como Diamond, Gold, Safira, grandes chances de ser uma pirâmide financeira. Falta de transparência, só mostram os retornos, não mostram as operações que foram feitas que levaram àquele retorno, ou não tem um histórico dos últimos meses, dos últimos anos, grande chance também de ser uma pirâmide financeira. O processo de enriquecimento, o processo de investimento, de acumular patrimônio, é um processo que demanda tempo. É necessário disciplina e paciência. Por isso que, quanto antes você entender isso, maiores serão suas chances de alcançar o sucesso financeiro. E ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. Assista esse outro vídeo aqui, ó. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.